Grupo Vilela, o primeiro parque de serviços do Brasil em auditoria e consultoria. Band Cidade, oferecimento Show de Prêmios 15 anos H-Pharma e o Guinness Esportes, voluntários da Pátria, Cis Brasil, Cachoeirinha e Calçadão de Canoas. Procissão em duas rodas. Hoje, mais de 20 mil motociclistas percorreram as ruas da capital em homenagem à padroeira do Brasil, Nossa Senhora Aparecida. A santa também é padroeira dos motociclistas. Protetora de todos os motoqueiros, no caso, sempre cortejando ela, sempre vindo à procissão, pedindo sempre força e ajuda para ela. Na concentração, que foi na Avenida Loureiro da Silva, o arcebispo de Porto Alegre, Dom Dadeus Grins, abençoou um a um os fiéis que saíram em comboio. Na carona, eles levaram os filhos, os animais de estimação e as imagens de Nossa Senhora Aparecida. Do centro, a procissão percorreu aproximadamente 20 quilômetros pelas principais avenidas da capital até a zona norte da cidade. Aqui no Porto Seco, cerca de 20 mil motociclistas se reuniram para receber a bênção final do padre Vanderlei Bock, que acompanhou de perto toda a procissão, pilotando a própria Harley Davidson. Quando a gente vive a causa junto, o sabor é diferente. Não importa o estilo, o tamanho e nem o número de cilindradas das motos. Apenas a devoção à padroeira. O importante é o companheirismo, o motociclismo, isso está na veia. Eu desde os 15 anos de idade, que sempre de moto. Os fiéis vieram de todo o estado. Lindomar e o filho são de Charqueadas, mas há 10 anos acompanham todas as procissões à Santa aqui na capital. Eles garantem que no ano que vem vão estar novamente entre os fiéis. É uma promessa que eu fiz para meu filho, que estava doente, e eu, graças a Deus, fui abençoado. E estamos aí sempre. É muito gratificante para mim vir fazer essa procissão para Nossa Senhora. Fico muito feliz em vir todos os anos. Mas nem tudo foi festa. 3 pessoas ficaram feridas participando de rachas. Motociclistas se arriscaram empinando as motos, fazendo manobras perigosas no centro da capital. Os feridos foram encaminhados para atendimento médico. Enquanto a doação de órgãos cresce em todo o Brasil, aqui no Rio Grande do Sul os números estacionaram. A média de transplantes deste ano é a mesma do ano passado, sinal de que não há aumento de doadores. Há 5 anos, Thaís fez um transplante de rim doado pela própria mãe. Por sorte, que eu tive uma pessoa especial que me deu a vida 2 vezes, que foi a minha mãe, né? Hoje, aos 31 anos, ela mantém uma rotina normal ao lado do marido e dos 3 filhos. Ao perder o pai no ano passado, Thaís repetiu o gesto de amor que salvou a vida dela. Eu doei todos os órgãos do meu pai e eu fico feliz por isso, que eu sei que hoje ele está vivendo em 5 pessoas, que 5 pessoas ele pode ajudar, né? Através de um simples gesto de eu dizer sim. Os únicos que podem autorizar a doação de órgãos são os parentes do paciente que morreu. E aí está a maior dificuldade. Hoje no Brasil, de cada 3 famílias consultadas, 2 não aceitam que seja feito o transplante. No ano passado, foram realizados, em média, 1.950 transplantes por mês em todo o Brasil. Em comparação com os números deste ano, as cirurgias cresceram em 5%, diferente do que ocorre no Rio Grande do Sul. A média mensal de transplantes se manteve praticamente estável na comparação entre 2011 e 2012. Para este médico, que coordena a Comissão de Captação de Órgãos do Grupo Hospitalar Conceição, o problema é a falta de equipes preparadas para conversar com os familiares após a perda.
vários hospitais não cumprem a portaria que determina a existência de comissão de captação de órgãos e doação de órgãos em cada hospital com mais de 80 leitos ou com UTI. Então, ao não funcionar, ao não investir nas comissões, obviamente que as captações caem. Neste ano, até mesmo a rede social mais popular do mundo, o Facebook, se engajou na causa. O usuário pode se declarar doador. É só clicar em Evento Cotidiano, depois Saúde e Bem-Estar e escolher a opção Doador de Órgãos. Mas para essa assistente social, nada substitui uma saudável conversa em família. A família que decide se vai doar ou não os órgãos do paciente, né, do seu familiar. Então, o que é importante é que os familiares conversem entre si, para poder dizer seu desejo, né? Hoje conversa, né? Atualmente, mesmo sem estar doente. E agora a gente fala do tempo. O sol apareceu, mesmo que fraco, em praticamente todo o estado neste feriado de Nossa Senhora Aparecida. Mas no litoral norte, que atrapalhou um pouco, foi o vento, Cláudio. Boa noite. Boa noite, Sérgio. Boa noite a todos. É verdade, viu? Pois é, ironicamente, uma das poucas regiões onde a nebulosidade ainda foi grande durante a manhã foi justamente o principal destino de quem viajou neste feriado, o litoral norte. As imagens são de Xangri-Lá e com rajadas de vento de até 40 km por hora, pouca gente arriscou uma caminhada à beira-mar. E amanhã o tempo ainda permanece firme, porém o sol vai brilhar com mais força e isso vai favorecer a elevação das temperaturas. Confira comigo a previsão nos mapas. O fim de semana começa com tempo firme em grande parte do estado. Ao longo do dia, o sol predomina e alivia a sensação de frio da madrugada. Já no leste gaúcho ainda teremos variação de nuvens, mas somente no litoral é que há previsão para garoas no final do dia. Durante a madrugada ainda faz frio e na campanha a mínima chega aos 10 graus em Bagé e na Serra faz 7 graus em Vacaria. Durante a tarde, a máxima chega aos 28 graus em Uruguaiana. E na faixa leste, a temperatura ainda não sobe muito e as máximas ficam abaixo dos 25 graus. E no domingo, o tempo fica firme em todo o estado devido à atuação de uma massa de ar seco. Pela manhã, a sensação ainda é de frio, mas no decorrer do dia, as temperaturas sobem, deixando a tarde até com sensação de calor em algumas localidades. Futebol, o Inter pode ter a volta de D'Alessandro na rodada deste fim de semana pelo Brasileirão. No Grêmio, depois da vice-liderança, o torcedor já sonha com o título. Uma vitória de lavar a alma. O tricolor bateu o Sport fora de casa por 3-1 e com uma ajudinha do rival conseguiu chegar na vice-liderança do Campeonato Brasileiro. Para o título ainda falta um bocado. O Fluminense tem 9 pontos de vantagem sobre o Grêmio. Será que ainda dá para acreditar na conquista do Brasileiro? Tem bastante chance ainda, tem jogos difíceis pela frente, né? Mas o Fluminense também tem muitos jogos difíceis na próxima semana contra o próprio Grêmio e o Atlético Mineiro. Dá para chegar sim. Todos os gremistas unidos, vamos conquistar o título, vamos conquistar a Sul-Americana e vamos conquistar o Brasileiro. Apesar dos 9 pontos de defasagem, acredito que é possível. Com esse time, Luxemburgo e companhia, que há se ressaltar que é o melhor técnico atualmente, nós vamos chegar lá. No Inter, o pensamento é chegar na Libertadores da América do ano que vem. Mas para isso, o Colorado precisa emendar uma sequência de vitórias. Nada como um jogo contra o lanterna do campeonato para dar continuidade a essa boa fase. E quem sabe com o capitão D'Alessandro de volta. Vamos tomar essa decisão se ele começa ou não jogando, dentro de uma conversa com ele, com o departamento, né, físico e também médico. Chico Garcia, boa noite. Boa noite, Será que o Fernandão vai manter a gurizada que deu aquele espetáculo, aquela bela vitória contra o Atlético Mineiro? A frase dele foi a seguinte: só se eu fosse louco em não manter. Boa parte ele vai ter que manter, como o garoto Jackson na defesa, o próprio Fred, que é titular absoluto, e o Cassiano no ataque, porque os desfalques continuam. A boa notícia é que talvez um dos veteranos esteja de volta. O meio argentino D'Alessandro viajou com o grupo a Goiânia para enfrentar o Atlético amanhã, e a dúvida é entre ele ou o Dátulo, mas o D'Alessandro pode fazer o seu retorno sim ao time do Inter amanhã. Bom, e hoje tinha o teste da Avalanche na Arena do Grêmio, mas foi cancelado pela decisão judicial. É um pedido do Ministério Público com a decisão da Justiça, em razão de que não haveria segurança suficiente. O Grêmio emitiu uma nota hoje dizendo que isso foi adiado e que talvez aconteça numa outra data a Avalanche experimental na Arena, que aconteceria no próximo domingo. O que nós vimos na reportagem também foram os gremistas ali sonhando, já fazendo cálculos
para tentar ganhar o Brasileiro deste ano? O Grêmio realmente tem chance de ganhar esse título? Tá complicado, mas dá uma olhada na matemática que a gente preparou para que o torcedor tenha uma ideia do que aconteceu. Essa pontuação e esses números foram antes dessa rodada. O Grêmio era o terceiro colocado, só que com a vitória e o mesmo número de vitórias do Atlético Mineiro. Passou no número de vitórias, tem 17 contra 16, com o mesmo número de pontos, o Grêmio se tornou o vice-colocado. O problema é que o Fluminense venceu também e foi a 65 pontos. Quarta-feira da semana que vem é o grande jogo, né? Contra o Fluminense, no confronto direto, chamado jogo dos 6 pontos, onde o Grêmio pode tirar essa diferença e ainda assim tem que torcer por outros tropeços da equipe carioca. Tá difícil, mas ainda dá tempo e o grande jogo da quarta-feira é que pode mudar o rumo das coisas para que o Grêmio se aproxime do Fluminense. Principalmente se o Fluminense tropeçar no fim de semana e o Grêmio avançar. Exatamente, e também o Fluminense vai enfrentar daqui para frente o Atlético Mineiro. É um grande jogo, tudo pode acontecer nessas últimas rodadas, faltam 9 jogos para terminar o Brasileirão. Tá certo, Chico. Obrigado. Boa noite. A seguir, unidade de pronto atendimento recém-inaugurada em Porto Alegre tem o primeiro dia de superlotação. E ainda, época de tosquia. Propriedades rurais mantém tradição de mais de um século. Show de prêmios Agafarma. A rede Agafarma de farmácias está comemorando 15 anos e quem ganha presentes é você. São 30 mil prêmios. Um carro modelo 2013, 2 motos, TVs LCDs, notebooks, tablets e muito mais. A cada R$30 em compras de perfumaria e higiene nas lojas Agafarma, você ganha uma raspadinha com chances de ganhar brindes instantâneos e concorre a diversos prêmios. E você ainda pode aumentar as suas chances pagando com o cartão Agafarma e comprando a marca própria da rede. Aproveite, são muitas chances para você levar um presente da Agafarma para casa. No programa deste sábado, nosso novo horário, 11h30 da manhã, Momento Tour Life e como encontrar a sua cara metade. Carmen Flores com você, 11h30 da manhã, aqui na tela da Band. Dia de superlotação na nova UPA 24 Horas de Porto Alegre. A unidade de pronto atendimento foi alvo de reclamações de moradores e inspeção do Sindicato Médico. Mais de 60 pacientes aguardavam atendimento na UPA da Zona Norte, inaugurada há apenas 2 semanas. O tempo médio de espera era de 6 horas. É muito, porque eu estou com a pressão baixa, eu já tive 2 crises de desmaio, né? Eu não consegui fazer um exame até agora em Porto Alegre ainda, né? Os exames estão demorados, eu tenho um problema de hipoglicemia e ninguém resolve nada. Qual é a previsão? 4 horas, mas eu já estou desde as 9, já são quase 5, eu acho, né? E agora me disseram que mais 4 horas. E ela com uma dor na perna, porque ela caiu. E não está muito ruim ficar esse tempo todo esperando aqui? Mas se tá. Então eu não posso nem caminhar, nem me levantar daqui. A procura dos pacientes por esta unidade de pronto atendimento aumentou porque um dos principais hospitais de Porto Alegre, o Conceição, está com a emergência fechada. O setor está em reformas e só deve reabrir daqui a 1 mês. Mas encontramos pacientes encaminhados de outros hospitais, como o seu Leônidas, que veio do Cristo Redentor. Espero uma resposta melhor agora. O senhor conseguiu encaminhá-lo aqui? Sim, sim. Conseguiu? Deu certo? Vamos ver. Não tem certeza ainda se ele vai ter? Não sei dizer. A unidade contava nesta tarde com 3 médicos. Para o Sindicato Médico do Rio Grande do Sul, que visitou o local, o necessário seria pelo menos 7 profissionais por turno. Eles não têm o número de médicos e funcionários suficientes. Conversamos com alguns funcionários da enfermagem e o quadro se repete.